Olá, pessoal, boa noite. A gente vai reiniciar a nossa live e hoje com um convidado muito especial. A gente vai ter um tema também muito especial. A gente vai falar sobre. Ah, ótimo, José Luiz já entrou, que ótimo. Você tem que me encaminhar uma solicitação e eu vou te para participar. Opa, agora deu certo. Eu Que ótimo, graças a Deus. Que ótimo, que ótimo. Obrigada. Está começando tudo de novo, viu? consegui entrar pelo computador, entrei pelo celular mesmo. Isso, ótimo. Então a gente vai começar tudo de novo. Vamos dar boa noite de novo. E eu estou falando aqui com o pessoal que estou muito feliz de ter esse meu grande amigo aqui como meu convidado, né, nessa noite. A gente tem feito algumas lives nas quintas à noite e buscando trazer temas de relevância, né? Temas interessantes para as pessoas, para a sociedade em geral, né? Para temas que pouco se falam, mas que são extremamente relevantes. E a gente tem assim, muito orgulho, muito prazer hoje de estar convidando. Muito obrigada, meu querido amigo, doutor Zé Luiz Varela, de ter aceito. Eu estava falando já aqui, viu, doutor Zé Luiz Varela, meu amigo há mais de 20 anos, e um grande cirurgião, com uma grande experiência nas cirurgias abdominais e um precursor da cirurgia robótica no Rio de Janeiro. Mas eu quero, José Luiz, você precisa adequar melhor a sua câmera, que deu uma congelada aí, e seu rostinho está um pouco baixo. Adequa um pouquinho a sua imagem. E eu estou comentando aqui sobre a estomaterapia, antes de você entrar, porque agora deu uma congelada aqui na imagem do José Luiz, né? Eu estava falando agora sobre a estomaterapia, José Luiz saiu, vamos ver. Vamos entrar de novo, vamos lá. E eu estava falando, né, sobre a estomaterapia. Hoje está, de fato, bastante ruim a internet, viu? Não sei o que está acontecendo. Mas eu estou te mandando uma outra solicitação, viu, José? Viu, Zé Luiz? Para você entrar de novo, viu? Então, a gente estava falando sobre a estomaterapia, né, das áreas da estomaterapia. Opa, chegou. Vamos Volta. lá. A gente tem que orar agora para Deus nos dar força aí, nos iluminar para a gente continuar a nossa tarefa de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, José Luiz. A gente está muito feliz de receber você aqui nas nossas lives de quinta-feira. Eu estava falando que a gente tem tentado trazer, né, temas interessantes, temas que possam ter algum interesse da população em geral, que possa ser interessante para a sociedade em geral, não somente para os profissionais de saúde, né? São temas novos ainda, mas que está aí, né? Os cirurgiões já estão tocando e José Luiz Varela, meu querido amigo de mais de 20 anos, me corrija se eu estiver errado, é um precursor, foi quem iniciou a cirurgia robótica no Rio de Janeiro. Então, José Luiz, antes de a gente falar sobre essa tema, eu gostaria de te agradecer mais uma vez e pedir para você que você, por favor, se apresente. Já falei que você é meu amigo há mais de 20 anos, mas eu gostaria que você, por favor, se apresentasse. Bom, boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo bem? Está ótimo agora. Ok. Bom, eu sou cirurgião geral de formação. Me formei na UFRJ em 1988, no século passado, né? E fiz toda a minha formação inicialmente em cirurgia aberta. Mais ou menos nos anos 91, começou a videolaparoscopia no Brasil. E eu fui também um dos precursores a usar o método de videolaparoscopia, que inicialmente chamavam como cirurgia laser, que não tem nada a ver com laser, mas é uma cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia robótica no mundo chegou em 2000, em São Paulo chegou em 2008 e aqui no Rio de Janeiro a gente começou a operar em 2012, mas o meu treinamento começou em 2010. Eu fiz 2 anos de treinamento, como não tinha treinamento no Brasil, eu tive que ir para o exterior para fazer meu treinamento todo em cirurgia robótica.
E aí sim a gente começou em 2012. Então esse ano já está fazendo 9 anos que nós estamos nessa estrada robótica aí. E mais de 25 anos de cirurgia videolaparoscópica, né, desde 91. Em nosso tema de hoje é cirurgias intestinais por videolaparoscopia e por robótica, né? Ele é muito vasto. Então a gente vai ter que dar uma enxugadinha, principalmente porque a gente perdeu também um pouco de tempo para poder conectar, né? Mas eu queria dizer a vocês que tanto a cirurgia vídeo quanto a cirurgia robótica, que são minimamente invasivas, elas mudaram a forma de operar. As pessoas antigamente tinham que fazer grandes incisões para serem operadas, né? E os cirurgiões tinham uma máxima, que eram grandes incisões, grandes cirurgiões. Essa máxima caiu. Agora são grandes cirurgiões que fazem pequenas incisões. E isso traz muito menos trauma para o paciente. Isso faz com que ele precise usar muito menos analgésicos no pós-operatório. Ele se recupera muito melhor, tem muito menos problemas da parede abdominal, né? Porque como a gente não abre mais, não tem infecções grandes, não tem hérnias incisionais, são as hérnias que são provocadas pela cirurgia, né? Depois que o paciente se recupera, fica com aquela hérnia, tem que ser reoperado. Então, essas coisas todas com a minimamente invasiva acabou. O paciente se recupera muito mais rápido, volta a se alimentar mais rápido. A parte intestinal dele, que fica paralisada durante 24, 48 horas. Oi? Deu uma caída aí a conexão. Tudo bem? Ah, tá. Você Então, estava depois comentando que esse sobre paciente... a parada do intestino, né? A Em parada relação ao intestinal tempo que de. há em cirurgia, ela volta muito mais rápido com a cirurgia minimamente invasiva. E a gente pode fazer praticamente todas as cirurgias que a gente fazia antes de barriga aberta, hoje podem ser feitas por videolaparoscopia e podem também ser feitas por robótica. Todo mundo que está na nossa live está entrando. Eu estou vendo que o pessoal está entrando novamente aqui. Tem Tá, muita gente que saiu. verdade. É porque de vez em quando dá uma travadinha, né? Olha, a gente está recebendo aqui vários elogios a seu respeito, viu? E pessoas, inclusive, que foram operadas por você, viu? E aí a gente já tem, olha, uma porção de pessoas aqui muito simpáticas te elogiando. Vamos continuar. Algumas pessoas saíram naquele momento, outras estão retornando. Vamos lá. Você Muito estava me bem. falando sobre a diferença, né, da cirurgia videolaparoscópica e a robótica, né? Chegou a falar? Basicamente, a cirurgia, as duas são minimamente invasivas. Eu já dei mais ou menos uma palhinha sobre o que melhora em relação à cirurgia tradicional de barriga aberta. Mas a robótica, ultimamente, ela tem muito ganho em relação à videolaparoscopia. Para quem não sabe o que é a cirurgia robótica, é uma cirurgia que tem uma interface entre o cirurgião e o paciente, que é um robô. Então, a gente acopla o robô ao paciente e o cirurgião não fica do lado do paciente. Ele fica numa unidade de controle chamada console e os movimentos que o cirurgião faz no joystick são reproduzidos pelo robô dentro do paciente. Então, o robô, ele não é autônomo. Ele é um escravo do cirurgião. A pessoa fica pensando, pô, mas doutor Varela, não é o senhor que vai me operar, é um robô? Não, sou eu que vou operar usando essa ferramenta que me torna um cirurgião muito mais preciso do que eu seria se não tivesse o robô. Por quê? Primeiro, a gente tem terceira dimensão, que na videolaparoscopia a gente só tem 2 dimensões. Depois, a gente tem uma câmera fixa, e a câmera é operada pelo cirurgião, diferente da videolaparoscopia, onde eu preciso de um assistente para operar a câmera para mim. Ele me dá a imagem do local aonde eu vou operar. No robô, não. Eu com um pedal, apertando o pedal e puxando o joystick, eu aproximo a imagem, ou eu afasto a imagem, ou eu jogo para a direita, para a esquerda.
e eu tenho uma imagem absolutamente perfeita em altíssima definição. Na cirurgia do cólon, principalmente, né, na cirurgia intestinal, do intestino grosso, seja por câncer, seja por doença inflamatória, seja por divertículos ou por diverticulite, que é a inflamação do divertículo, a gente tem que ressecar um pedaço do intestino, aquele pedaço que não tá bom, seja por uma doença de Crohn, uma doença intestinal, inflamatória, seja por uma doença de colite retroulcerativa, seja por um câncer, seja por um divertículo que perfurou, que ainda não perfurou, mas que vai perfurar. Então, a gente tem que tirar aquele segmento que está ruim. E o ideal é que a gente faça uma religação imediata desse intestino. Essa religação é chamada de anastomose. E aí a gente precisa ter a certeza de que um lado e o outro que vai ser ligado está bem irrigado. No robô, a gente injeta na circulação sanguínea do paciente um corante chamado verde indocianina. E ela, aonde existe irrigação sanguínea, ela vai se corar em verde. Então a gente muda a Interessante. gradação da luz da câmera robótica para ultravioleta, e aí a gente vê aquele contraste entrando por dentro do intestino, pelos os vasos sanguíneos, e mostram um coto proximal e o coto distal muito vascularizados. Com isso, a gente vai ter uma anastomose muito perfeita, muito bem feita e com muito pouca chance de abrir ou de fistulizar, como a gente chama. Ótimo. José Luiz, me fala uma coisa. Então, você me diria que qualquer cirurgia intestinal, a gente está falando agora especificamente da cirurgia do intestino, né? Qualquer cirurgia intestinal ela pode ser realizada tanto da forma aberta, né? Como alguns cirurgiões ainda fazem em bastantes situações, quanto por vídeo, quanto por robô. É isso? Exatamente isso. Se você, por exemplo, tiver um problema do lado direito do intestino grosso, você pode fazer uma colectomia direita, no local ali onde fica o seco, onde fica o apêndice e o cólon ascendente, né? E já fazer uma religação entre o intestino fino e o intestino transverso. Se você tiver um problema no transverso, você pode retirar aquele segmento de transverso e unir o intestino direito com o esquerdo. Se você tem um problema no intestino esquerdo, seja no descendente, seja no sigmoide, seja no reto, você também pode retirar aquele segmento e fazer a anastomose do intestino proximal com o distal, retirando aquela parte que está doente, digamos assim. Então, com isso, você pode fazer qualquer cirurgia. E como você mesmo disse, a maioria das vezes essas cirurgias ainda no Brasil são feitas de maneira aberta. Ou por falta de treinamento dos cirurgiões, nos longínquos do nosso país, ou porque eles ainda não dispõem de um aparelho adequado de videocirurgia, ou porque não tem robô. Né? Então, hoje, só para você ter uma ideia, e todo mundo que está nos assistindo ter uma ideia, quando eu comecei lá em 2012, nós tínhamos 5 robôs no Brasil. Hoje eles já são 38. Então, está crescendo exponencialmente. Agora nós estamos com um problema técnico que está ligado ao dólar, né? Porque todos esses insumos e o robô são cotados em dólar. Então você imagina que um hospital que tinha se preparado para fazer um investimento, sei lá, de 2 milhões de dólares, gastando, sei lá, 8 milhões de reais, agora vai ter que gastar 12. Né? Então, isso tudo, e todas as pinças robóticas e as laparoscópicas também são cotadas em dólar. Então, a gente hoje tem alguns problemas pontuais em alguns serviços para compra de novos robôs, né? Ou para dar o upgrade do robô, porque o robô é que nem um carro. Vai aparecendo um modelo mais novo, mais sofisticado, e a gente vai tendo que aprender a mexer nesse robô mais sofisticado. A gente agora também está esperando no mercado que novos robôs cheguem, porque a gente só tem um robô que pode ser usado em humanos, que é o Da Vinci, que é um robô feito pela Intuitive Surgical, que é uma empresa americana do Vale do Silício, lá na Califórnia,
e que detém o monopólio de todos os robôs que hoje operam humanos no mundo. Então, existem outras firmas já agora, que nem na nossa vacina, né? Não tem só uma pessoa fazendo a vacina para o coronavírus, né? Então, tem outras empresas também desenvolvendo novos robôs e a gente espera que no futuro essa tecnologia também baixe de preço, assim como baixou a vídeo. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer vídeo, um set de vídeo custava US$ 65.000. Hoje não custa 20. Então, realmente barateou bastante. As pinças também, com muitos fabricantes, também se tornaram mais baratas e esses insumos facilitaram que a gente pudesse dar ao nosso paciente a melhor tecnologia possível para que ele pudesse ser curado ou tivesse a sua doença melhorada com mínima invasão do organismo dele e, obviamente, sendo minimamente invasiva, todos aqueles recursos positivos que nós temos de melhor cosmese, de menos dor pós-operatória, mais rápido retorno ao trabalho e assim por diante. José Luiz, fala uma coisa para mim. Você é responsável por um centro robótico aqui no Rio de Janeiro, né? Que você implantou, não foi isso? Sim. O meu treinamento foi todo feito no Hospital Samaritano de Botafogo, onde eu comecei atuando em 2012. E aí, com a chegada de novos robôs, foram se abrindo novos serviços. E aí precisavam, obviamente, de pessoas que tivessem mais experiência para poder assumir esses serviços, organizá-los e fazer com que eles funcionassem, né? Então, hoje eu sou o responsável pela parte gastrointestinal da cirurgia robótica da Casa de Saúde de São José, que tem um robô de última geração, o modelo XI, que é o mais moderno, e com 2 consoles. Isso é muito bom, porque é o único robô no Rio de Janeiro que tem 2 consoles. E por que isso é muito bom? Porque eu consigo, como cirurgião sênior, treinar um cirurgião júnior que ainda está em formação, ele estando num console e eu estando no outro. Eu não preciso levantar para ele sentar e nem ele precisa levantar para eu sentar. Eu fico sentado no meu console e, como cirurgião sênior, eu controlo as pinças que ele pode usar e se ele está usando de maneira correta, justamente para a segurança do paciente. Então, durante a fase de treinamento desses cirurgiões júniores, eles são preceptorados por cirurgiões sêniores que já têm mais experiência. Essa proctoria ou preceptoria, ela é feita dentro de um padrão que está estabelecido pela fábrica do robô e agora pelas sociedades médicas, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, pela Sociedade Brasileira de Urologia, ou seja, de todas as especialidades que hoje se utilizam do robô. Ótimo. Excelente sua explanação. Agora me fala uma outra coisa. Em que momento aquele paciente que gostaria de operar, né, fazer uma cirurgia minimamente invasiva, a gente sabe que, de fato, o pós-operatório é muitíssimo melhor. A gente tem tido a oportunidade de acompanhar alguns pacientes seus, né, operados por robô, ou por vídeo, ou por robô, e a gente sabe que o pós-operatório é muitíssimo melhor, né? Mas que momento aquele paciente que te procura e fala assim, olha, eu ouvi falar, alguém falou sobre o seu trabalho e eu, de fato, gostaria de fazer cirurgia minimamente invasiva, seja por vídeo ou seja por robô. Mas em que momento você, como cirurgião responsável, vai falar, não, você não tem indicação para operar por vídeo. Existe essa limitação? Existe isso? Em que momento? Hoje em dia tem caído cada vez menos essa limitação. Normalmente, a gente não opera um paciente por vídeo ou por robô se ele tem várias cirurgias prévias com um grau de aderência muito grande que não permitam a gente entrar na cavidade abdominal dele com os canudinhos que a gente precisa para poder passar as pinças, tanto laparoscópicas quanto robóticas. Ou, se esse paciente abdômen, por exemplo, tem mulheres que fazem o abdômen delas que não conseguem mais entender. Teu som ficou ruim, eu não sei exatamente por quê. Cirurgia laparoscópica melhorou agora? Melhorou, melhorou. Tá. A cirurgia laparoscópica e a robótica, elas precisam de uma digamos assim, de uma bolha
para ela poder acontecer. Eu tenho que injetar gás carbônico dentro da barriga do paciente para fazer com que a parede abdominal dele distenda e eu consiga enxergar as vísceras lá dentro, né? Então, se existe alguma dificuldade de distensão, que a gente chama limitação de campo operatório, eu também não consigo fazer. Se eu tenho um grau de aderências por cirurgias prévias muito grande, eu também não consigo entrar. Mas isso são casos muito raros. Muitas vezes a pessoa até tem essas aderências, a gente consegue um espaço para entrar, e aí vai limpando essas aderências todas e vai chegando no ponto onde a gente precisa chegar. Isso também é muito facilitado pela cirurgia robótica por causa da terceira dimensão. Ótimo. Agora, outra coisa também, qual o papel que você vê, a importância e o papel do enfermeiro na cirurgia? Você vê algum preparo? Você acha que seria interessante? Ou se já deve estar acontecendo isso, né? Que enfermeiros estejam preparados para te assessorar, para te assistir nessa cirurgia, nessas cirurgias, você acha assim? O que você acha Sim, em relação a isso? sim. Todo o serviço de cirurgia, videolaparoscópica e cirurgia robótica, ele precisa ser um time, uma equipe interdisciplinar trabalhando junto. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer o treinamento de robótica, não é só o cirurgião que vai treinar. As enfermeiras também e os enfermeiros também vão treinar. Por quê? Porque são eles que vestem o robô, né, com umas capas especiais para que o robô fique completamente esterilizado para ele poder entrar dentro do paciente sem levar nenhum tipo de infecção. Então, o manuseio das pinças robóticas, que são muito delicadas, são feitos por instrumentadores que, na maioria das vezes, são enfermeiros ou técnicos de enfermagem, que também fazem esse aprendizado. Existe uma nomenclatura das pinças que são completamente diferentes da nomenclatura das pinças de cirurgia aberta e que são completamente diferentes da cirurgia videolaparoscópica. Então, você tem que estar afeito quando o cirurgião pede para você botar no braço robótico uma pinça Cadieri, por exemplo. Ele precisa saber qual é essa pinça. Essa pinça Cadieri, ela não existe na cirurgia aberta e ela não existe na cirurgia laparoscópica. Quando eu peço uma pinça de Maryland, aí sim eu tenho a pinça da videolaparoscopia, que não existe na cirurgia robótica, ela tem um outro nome. Então, essa nômina toda, ela tem que ser dominada tanto pelo cirurgião quanto pela pessoa que vai ajudá-lo na cirurgia. Seja o seu assistente, que fica ao lado do paciente, que é chamado de cirurgião bedside, do inglês bed, cama, side, lado, ao lado da cama, né? Quanto do seu instrumentador, quanto das circulantes que ficam na sala. Por exemplo, se a gente precisa de uma pinça que não está na sala, eu, como cirurgião, vou pedir para a circulante: você me traga, por favor, uma pinça X. E ela tem que saber qual é essa pinça. Ela vai ter que buscar lá no arsenal para trazer a pinça para ser colocada no braço robótico e poder entrar para a cirurgia. Então, tudo isso é um time. Quando a gente fala, eu sou o chefe de uma equipe, eu sou chefe de uma equipe que não é só cirúrgica, é uma equipe interdisciplinar, que tem instrumentadores, que tem enfermeiros que são especializados tanto para videolaparoscopia quanto para cirurgia robótica. Que ótimo, né? Legal, acho que a gente precisa divulgar também mais isso, né, nas nossas especialidades, né? No nosso cotidiano, né, de enfermeiro da especialidade, na graduação de enfermagem. Hoje, por Porque exemplo, daqui a para pouco as ser pessoas se operado, interessam cada vez mais, né? hoje, por exemplo, para você ser operado por videolaparoscopia, a maioria dos convênios já aceitam, o que não aceitavam no início. A gente precisou, quando começou a fazer a vídeo, fazer toda uma movimentação de buscar os convênios e conversar com eles, né, os planos de saúde, as fontes pagadoras, como a gente chama, para que eles incorporassem essa tecnologia, que naquela época, como eu lhe disse, era mais cara. Hoje já barateou. E hoje a cirurgia robótica não é coberta ainda pelos planos de saúde, porque ainda não está no rol da Agência Nacional de Saúde, da ANS. Então,
esse rol ele é revisado de 2 em 2 anos, né? E a gente acredita que futuramente a cirurgia robótica possa ser incorporada nos planos de saúde. Como é que é feito hoje? O paciente que vai operar por robô, ele tem que pagar uma taxa que é cobrada pelo hospital para que essa tecnologia que foi paga, que foi colocada à disposição pelo hospital, também se pague, né? Então, Claro. tem um retorno financeiro disso. Então, hoje existe uma taxa, cada hospital tem uma taxa, cada cidade tem uma taxa diferente, cada estado tem uma taxa diferente, mas não é uma coisa que inviabilize uma pessoa de classe média ou uma pessoa de classe alta fazê-lo. Uma coisa que também é importante falar é que existem robôs na medicina pública. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, quando chegaram os primeiros robôs, o robô do Samaritano Botafogo foi o primeiro privado, mas já tinha chego do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, né? E logo depois chegou o do Hospital Naval Marcílio Dias, que são usados na medicina pública. Agora já existem outros mais que já estão à disposição também da medicina pública, tanto aqui no Rio como em São Paulo, Minas Gerais e assim por diante. Então, essa tecnologia, ela também foi incorporada e eu acho muito importante que todo mundo tenha acesso a ela. Não só os cirurgiões, que possam operar e sentar no seu console e operar o seu paciente com uma tecnologia de altíssima qualidade, como o serviço público também poder oferecer isso às pessoas que estão dentro do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante. Que ótimo, ótimo saber isso. Agora, olha, você está recebendo vários elogios, viu? A gente recebeu também, eu também recebi, viu? De pessoas que foram cuidadas por mim, por você, que bom, muito obrigada. E você, a Cris, está dizendo aqui que você é profissional ético e comprometido. Eu também acho, viu? Eu também acho, eu concordo. José Luiz, me fala uma outra coisa aqui, que foi uma das perguntas que surgiu lá no início, de uma colega, enfermeira estomaterapeuta Carla. Quais são as complicações da cirurgia robótica e da vídeo, né? Das cirurgias por vídeo? Elas são as mesmas da cirurgia convencional. As principais complicações de qualquer cirurgia são sangramento, infecção, né? E alguma lesão de algum órgão próximo de onde você está operando de forma acidental. Isso acontece com qualquer cirurgia. A cirurgia laparoscópica, no início, ela teve muita resistência, porque as pessoas achavam que a gente lesava mais por estar dentro de uma curva de aprendizado, né? Isso também poderia acontecer no início da cirurgia robótica, se a gente não tivesse a preocupação de fazer as primeiras cirurgias desses cirurgiões que ainda estão em treinamento ao lado de um cirurgião mais experiente. Isso também aconteceu na videocirurgia. É óbvio que à medida que as coisas foram fugindo só da vesícula do dia a dia, para hérnias de hiato, para hérnias inguinais, para cirurgias de colo, para cirurgias de estômago, para cirurgias de fígado, para cirurgias de pâncreas, essas cirurgias, obviamente, são muito mais elaboradas e precisavam de cirurgiões que tivessem muito mais experiência trabalhando dentro de centros específicos, que pudessem ensinar e tutoriar esses cirurgiões que estavam começando a fazer a videocirurgia. Hoje, só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo de cirurgia bariátrica, por exemplo, né? A cirurgia bariátrica, quando começou, os planos de saúde só autorizavam aberto, porque era mais barato. Depois começaram a ver que os ganhos com a cirurgia videolaparoscópica eram tão grandes, aquilo que eu falei de menos infecção de parede, menos formação de hérnias incisionais, mais rápido retorno ao trabalho daquele paciente, começaram a fazer por videolaparoscopia. E começaram a aparecer em alguns centros pouco treinados algumas complicações. O que aconteceu depois disso? Esses centros foram chamados pela Sociedade de Bariátrica, esses cirurgiões foram retreinados e aí a coisa começou a andar. Porque quanto mais você faz, melhor você faz. Claro.
Se eu operar estômago todo dia, eu vou ser um cirurgião de estômago muito melhor do que aquele cirurgião que opera um estômago por ano, pela Claro. experiência que eu tenho de operar aquilo ali. Ou a mesma coisa acontece com o fígado, a mesma coisa acontece com o pâncreas e assim por diante. Então, esses profissionais hoje têm um índice de complicações para a cirurgia bariátrica, onde você opera pacientes muito complicados, com doenças associadas, próximo de zero, 0,5% é hoje o número da complicação de uma cirurgia bariátrica. Então, em cada 1.000 pacientes operados, 5 têm algum tipo de complicação, que são hoje complicações mínimas. Antigamente eram complicações até mortais. Então, tudo isso vem evoluindo em favor dos pacientes. Graças a Deus, a gente tem conseguido dar aos nossos pacientes altíssima tecnologia e o melhor da medicina, que não fica, a nossa brasileira não fica a dever para nenhum lugar do mundo. Nem para os americanos, que têm muito dinheiro para investir em saúde, nem para a Europa, muito menos dentro da América Latina, onde nós temos também países com muito bons cirurgiões, e eu posso assim, lhe dizer com pureza d'alma, os cirurgiões brasileiros estão entre os melhores do mundo. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, José Luiz. A gente está com tempo ainda, né? Que a gente Temos acho começou um que pouquinho 13 minutos. atrasando. Não, mas eu acho que a gente pode levar um pouquinho além de que a gente começou, acho que era 8h20, né? A gente pode estender um pouquinho. Ok. Se não for te atrapalhar. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, uma cirurgia de ressecção de tumor de reto é muito meu cotidiano, né? Uma cirurgia aberta, o paciente vai levar um tempo cirúrgico grande, né? E um pós-operatório, onde ele vai ter algumas complicações, ele poderá ter algumas complicações, né? E vai arrastar aqui o pós-operatório, vai ter um tempo de internação maior, enfim, né? Os riscos maiores. Agora, por exemplo, um paciente, esse mesmo paciente, cirurgia de um tumor de reto, que você vai precisar fazer uma ressecção desse tumor por videolaparoscopia ou por robô. O que você me fala em relação a isso? Obviamente vai ser, desde que ele faça com um cirurgião que esteja habilitado a fazer aquilo, tanto por vídeo quanto por cirurgia robótica, e para isso eu vou dar um outro conselho. É um conselho que, por exemplo, toda cirurgia plástica também dá. Só faça cirurgia plástica com um cirurgião plástico, né? Então, só faça Exatamente. esse tipo de cirurgia minimamente invasiva com um cirurgião que esteja habilitado. Hoje, nós temos tudo isso muito regulamentado. Para um cirurgião hoje ser um cirurgião minimamente invasivo, ele tem que estar ligado ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é a maior instituição cirúrgica da América Latina e a terceira maior do mundo, né? Ele tem que estar ligado à Sobracil, que é a Sociedade Brasileira, que começou como cirurgia laparoscópica, por isso que chama Sobracil, mas agora já mudou a nômina, porque o negócio ficou complicado, né? Então virou Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, mas continua com o slogan Sobracil, né? E obviamente, se vai fazer urologia, a Sociedade Brasileira de Urologia, se vai fazer ginecologia, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e assim por diante. Então, você entra no site da sociedade e vê se aquele cirurgião é habilitado. Nós temos também, dentro da Sobracil, o braço robótico. Dentro do CBC, também o braço robótico. E aí você vai ver se aquele cirurgião é habilitado para fazer cirurgia robótica. E aí você entra no perfil do cidadão. Todo mundo faz isso hoje. Então você vai ver, é que nem um restaurante. Eu vou num restaurante, eu vou ver os comensais que foram àquele restaurante, se a comida era boa, se eles foram bem atendidos e assim por diante. Mesma coisa hoje acontece com o cirurgião. As pessoas hoje entram no site de procura médica e vêm. Dr. José Luiz Souza Varela, quem é? Ele é especialista em cirurgia geral, ele é especialista em cirurgia minimamente invasiva, tanto laparoscópica quanto robótica. As pessoas que foram operadas por ele estão dizendo o que dele? Que ele é um bom profissional, que ele é um profissional mediano, que ele tem muitas complicações.
Então, hoje o mercado acaba regulando muito isso, porque a informação ela está livre no mercado, né? O que eu só peço sempre para os pacientes é para eles terem cuidado com os sites de procura gerais, né? Não vou citar nenhum nome aqui, mas tem vários sites gerais que a pessoa tem um problema, dor de cabeça, coloca lá naquele site dor de cabeça, aí aparece lá tumor, aparece uma série de outros problemas, a pessoa já sai achando que tem aquilo tudo. Então, isso também não é o correto. O correto é quando você tem um problema, você procurar um médico. Pode ser um clínico de família, que inicialmente vai te ver, vai analisar o seu caso, vai diagnosticar você, e depois disso ele vai encaminhar para o especialista, né? Seja o cirurgião, a parte gastrointestinal, seja urológica, ginecológica, assim por diante. Então, eu sempre acho o seguinte, eu não consigo fazer uma casa sem um engenheiro, sem um arquiteto para me ajudar nos cálculos todos daquilo ali. Eu posso entrar num site de busca e como se constrói uma casa e tentar construí-la, talvez possa. Mas, obviamente, se você for consultar uma pessoa especializada naquilo, aquilo vai ficar muito mais fácil, né? Vai ficar até mais barato, né? Então, porque você não vai gastar material à toa, você não vai perder tempo e assim por diante. Então, tudo que você faz com uma pessoa que é especializada naquilo, vai ficar melhor. Com certeza, não tenho dúvida. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem o Beto fez um comentário aqui que eu achei assim, bastante pertinente, a gente também tem alguma experiência em relação a isso, dizendo que o cirurgião brasileiro, em muitas situações, é muitíssimo melhor, inclusive, que do americano, né? Que ele está comentando aqui que teve já uma oportunidade de passar por um cirurgião, ele consultou um cirurgião gastrointestinal nos Estados Unidos, e o atendimento e o profissionalismo do brasileiro é muito melhor. É verdade isso. Eu já tive alguns pacientes que operaram nos Nosso Estados jeito Unidos. latino-americano de ser, né? Então, a gente É, tem um calor maior. Eu já tive a oportunidade, no meu treinamento de robótica lá nos Estados Unidos, de frequentar serviços lá, né? E lá a pessoa é meio pão, queijo, queijo. A senhora tem um tumor, tem mais 3 meses de vida e eu não posso fazer mais absolutamente nada pela senhora. A senhora vai para casa, reze, porque a senhora vai morrer. Isso não é uma forma adequada, no meu modo de ver, de tratar nem qualquer no paciente. meu. Deixa eu Então, fazer uma correção aqui. É o Dagoberto. Foi o nosso paciente, ele está morando nos Estados Unidos. Dagoberto, desculpa, viu? É porque eu não enxerguei aqui a sua foto nossa, e o agora é seu nome está internacional. aberto. Tá vendo? Dagoberto foi nosso paciente. Dagoberto, que Deus te abençoe, viu? Um beijo grande de você e da sua esposa. Ele está morando nos Estados Unidos, de vez em quando eu falo com ele pelo WhatsApp, né? E eu não tinha percebido que era ele. Que Deus te abençoe, Dagoberto. Ele foi operado por você e eu cuidei dele depois e ainda cuido, né? Pelo Sim, WhatsApp. sim. Enfim, e ele está dizendo que, de fato, o cirurgião brasileiro é muito melhor em inúmeras situações. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que uma outra colega também fez aí, eu estou tentando pensar algumas perguntas. O que o enfermeiro, estomaterapeuta, pode fazer para propiciar um melhor pós-operatório, propiciar um maior sucesso dessa cirurgia tão bem conduzida, por exemplo, pelo Dr. José Luiz Varela? O que nós, enfermeiros, tem alguns enfermeiros aí nos assistindo, nós, enfermeiros, estomaterapeutas, tem alguns estomaterapeutas também nos assistindo, poderíamos fazer de melhor, né? Há pouco tempo, a gente fez uma live aqui, antes de você responder, e falamos sobre diverticulite com um outro cirurgião, um nosso amigo, um outro amigo cirurgião, e aí a gente falou sobre a demarcação prévia no local no local de confecção de um estoma, quando há necessidade de um estoma, né? Hum. Isso, infelizmente, ainda não é uma realidade, né? Não é uma realidade. A maior parte das vezes, talvez 90% das vezes, que ocorre a confecção de um estoma, não ocorre a demarcação prévia por um estomaterapeuta, né?
E assim, uma discussão entre aspas, né? Que a gente tinha, né? Que a gente tem ainda com alguns cirurgiões amigos, né? É que quando cirurgia emergencial, ok, o próprio cirurgião faz a demarcação ou calcula mais ou menos onde vai ser confeccionado o estoma, né? Tá bem, ok, né? Mesmo com a dificuldade, né, de uma cirurgia, de uma emergência, ok. Mas numa cirurgia eletiva, né, eu acho que mesmo uma cirurgia temporária, só vai durar 3 meses, né? 3 meses são 180 dias, são 90 dias, 90 noites, enfim. Eu acho que essa ideia da necessidade de de uma demarcação prévia, né, no local de confecção do estômago, teria que ser assim, muito falada. E eu peço agora aqui, né, aproveito esse momento para pedir a tua ajuda. No momento em relação a divulgar mais a necessidade de se demarcar, de se falar da importância do estomaterapeuta, de se falar da importância do acompanhamento, tanto no pré quanto no pós-operatório, por um profissional da estomaterapia, especialista em estomaterapia. E o que você tem a me dizer em relação a isso, Zé? Eu acho que isso é fundamental. Oi? Saiu um pouquinho aqui. Sou muito fã de equipe interdisciplinar. Toda vez que a gente trabalha em equipe, a gente consegue dar um tratamento melhor, global para o nosso paciente. Eu tenho, assim, pacientes que saem da cirurgia, porque são cirurgias de urgência, onde a gente não pode fazer anastomose primária, saem com estomas, né? Existem outros Sim, pacientes também que quando vão fazer, por exemplo, um atendimento de um câncer ou de uma lesão num reto muito baixo, que a anastomose vai ficar muito baixa, alguns serviços preconizam a colocação de um estoma de proteção, né? Normalmente no intestino fino, uma ileostomia de proteção para que as fezes não corram por dentro do intestino grosso e não cheguem à zona de anastomose baixa. Então, essa determinação de onde vai ficar o estoma, se ele pode ser marcado por um profissional que entende do assunto, porque a gente vê muitas vezes o estoma muito próximo da cicatriz cirúrgica, que vai contaminar a cicatriz, né? Que não vai adaptar direito à bolsa de colostomia ou à bolsa de ileostomia, e assim sucessivamente. Então, se puder ser marcado em conjunto com um profissional da área, eu acho que fica muito melhor, né? O que eu também vejo é que nas cirurgias que você vai fazer uma ressecção muito baixa do intestino, esses pacientes acabam sofrendo um pouco mais. Não porque não estão sem o estoma, né? Porque o estoma não estando já é uma bênção, mas porque as pessoas apresentam muitos quadros diarreicos, dificuldade de segurar as fezes num determinado momento, porque o esfíncter fica um pouco preguiçoso no primeiro momento do pós-operatório, ou apresentam lesões perianais por estarem evacuando toda hora, que são as assaduras e assim por diante. Então, você ser tratado por um profissional que entenda do assunto, possa fazer, já nem imagina, laser terapia, uso de pomadas que a gente muitas vezes nem conhece, isso é muito interessante. Eu reporto isso aí para uma outra situação, que são das feridas, né, as escaras de decúbito, essas coisas todas, que quando eram tratadas por médico, por cirurgiões, eram só ressecções, ressecções em cima de ressecções. E quando passaram a ser tratados por enfermeiros e por enfermeiras especializados em feridas, passaram a ter um ganho e obviamente, um tratamento muito diferenciado, com resultados muito melhores do que quando a gente fazia só ressecção em cima de ressecção. Então, eu acho que cada macaco no seu galho, né? eu não ia falar exatamente isso, não. Eu só queria falar da importância da estomaterapia, né? O profissional estomaterapeuta, ele está habilitado para cuidar de feridas, de estomas e das áreas relacionadas ao assoalho pélvico, né? Sim. Incontinência urinária, incontinência fecal, constipação intestinal, e também da dermatite associada à incontinência, que é a DAI, que a gente tem capítulo já de livro só sobre DAI, que é Uhum. a dermatite associada à incontinência, né? E a gente teve a oportunidade
desses dias de cuidar de uma pessoa que carinhosamente está aqui, inclusive, assistindo a gente. Muito obrigada, viu? E assim, com pouco que a gente iniciou fazendo a laser terapia, né, que você citou, a gente já conseguiu uma melhora, né? Enfim, eu penso no seguinte, eu penso que o profissional especialista, né, o estomaterapeuta, está preparado para encarar, né, essas atividades, esse pós-operatório, com o objetivo de dar o melhor para esse paciente, né? Embora seja pouco falado, eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui rapidinho, porque você levantou esse assunto e eu achei ótimo, que eu tinha esquecido, das situações assim que não são tão raras assim, que é a incontinência fecal após a reconstrução intestinal, né? Muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes, o cirurgião tem que fazer uma ressecção de um tumor e faz uma anastomose muito baixinha e o paciente tem dificuldade mesmo de retomar sua continência. Outras situações, eu tenho visto isso também na minha prática, é aquele paciente que reconstruiu o trânsito, fechou a colostomia, fechou uma ileostomia e evolui com uma grande incontinência, uma urgência evacuatória, indo ao banheiro 25 vezes por dia. Quer dizer, de novo, o enfermeiro estomaterapeuta poderá agir, poderá minimizar essa dor, essa angústia, né? Inclusive, isso foi minha tese de doutorado, né? Foi a biofeedback no paciente com incontinência fecal, né? E a gente vê que isso é muito mais frequente do que se imagina. Não sei, acho que pouco se tem falado, acho que a gente tem que falar mais. Quando eu digo que a gente, eu me sinto assim, muito culpada até porque tenho escrito pouco, tenho falado pouco. Temos que falar mais, né, em relação a essa possibilidade de melhora, né, quando um profissional preparado vai cuidar desse paciente. Né? Uma Isso outra também está coisa. relacionado também no meu modo Diga. de ver, Sim, que a gente trabalha junto há muitos anos, né? Então você sabe verdade. como eu valorizo um profissional que sabe fazer o que muitas vezes os médicos não sabem fazer, né? Ou que auxiliam o tratamento como um todo e aquilo que eu falei de tratamento global para dar o melhor tratamento total para aquele paciente. Mas também a gente encontra uma subvalorização desses profissionais, tanto médicos como não médicos, por parte das fontes pagadoras. Né? Verdade, infelizmente. Eu tenho assim, muitos pacientes que poderiam estar se beneficiando desse trabalho todo que você faz e tantos outros profissionais, tão bem quanto você e as enfermeiras pelo Brasil afora e fazendo, né? Mas que acabam não tendo essa possibilidade porque as fontes pagadoras pagam um valor tão irrisório que é mais caro, é mais barato do que você fazer uma unha ou fazer um cabelo, né? Então, eu acho que para um profissional que estudou tanto, que se empenhou tanto, que se especializou tanto, ter que depois ter que exercer a sua profissão ganhando valores muito abaixo do razoável, também acaba fazendo com que muitas dessas pessoas que poderiam se beneficiar de um tratamento multidisciplinar acabam sendo penalizadas por não ter condição financeira de arcar, né, com essas coisas todas. Isso é um problema que a sociedade como um todo vai ter que resolver em algum momento, né? Seja dentro do plano de saúde, seja no sistema único de saúde, essas coisas têm que ter o valor adequado, tanto do médico que opera com robô, com videolaparoscopia, mas também de toda a equipe que trabalha com ele, porque ele não trabalha sozinho, né? Então, precisa de uma boa nutricionista, precisa de uma boa psicóloga, precisa de uma boa enfermeira, precisa de um bom estomatoterapeuta e assim por diante. Porque o tratamento tem que ser global, para que aquela pessoa volte a funcionar normalmente como ela era antes da cirurgia, ou antes dela ter Verdade. aquele problema. Verdade. Você falou em relação a plano de saúde, alguns planos já vislumbram biofeedback.
E assim, com valor até que razoável, alguns planos, né? Quando se fala em enfermeiro, eles, acho que de maneira geral, o pessoal ainda precisa aprender muito, assim como a gente tem que aprender tanta coisa, né? Eles pagam, assim, valores bastante ínfimos. Mas quando você fala em biofeedback, alguns planos, pelo menos, já estão observando, já tem na sua grade, né, que biofeedback é um trabalho, é uma especialidade, é uma consulta diferenciada. Não é qualquer um que sabe fazer biofeedback, não é qualquer um que vai poder ajudar, auxiliar aquele paciente que operou e que vai precisar do biofeedback, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Aqui no Rio de Janeiro, você me falou que já tem alguns hospitais públicos, né? Que fazem já cirurgias minimamente invasivas e privados já tem alguns também, né? E a gente falou no início, né, que existe uma sociedade, é a Sobracil, né, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Mínima invasiva e robótica. Minimamente Invasiva e Robótica, né? Você acha que, eu me lembrei agora de fazer essa pergunta, né? De alguma forma, eu participei já do Congresso do Sobracil há muitos anos atrás, a gente outro dia até falou sobre isso, né? Eu levei um pedacinho da minha dissertação de mestrado para apresentar, né? Hoje, na atualidade, um enfermeiro, um colega que esteja interessado né, nesses assuntos, que está tão, assim, tão interessante, né? Ele pode participar da Sobracil, tem assento na Sobracil, não como, como membro, talvez, ou como apresentando um trabalho científico, ou escrevendo alguma coisa para a revista, para o periódico da Sobracil, existe? Não me lembro mais, já tem Não muito sei, tempo que a gente foi. eu não sei te informar isso ao certo. Eu não tenho essa informação para você agora, mas o que eu sei é o seguinte: no início, aqui no Rio de Janeiro, a gente fazia o Congresso da Sobracil, que era sempre lá em Búzios, junto com um congresso de enfermagem. E isso, depois de um certo tempo, passou a não ser mais permitido, porque os médicos são prescritores e os enfermeiros Enfermeiro, não são não. prescritores. Então, isso tinha uma legislação, que eu também não sei te dizer ao certo qual é, que impedia, no mesmo local, na mesma sala, digamos assim, ter prescritores e não prescritores. Então, esses congressos da enfermagem começaram a ser feitos dentro do mesmo centro de convenções, mas em salas absolutamente separadas. E, vez por outra, tinha algum médico que ia falar no congresso da enfermagem, né? Mas o contrário não era permitido, É, por uma lei que não é muito correta no meu modo de entender, né? Eu acho que quanto mais interdisciplinar, isso acontece também muito na bariátrica. Na bariátrica existe o congresso dos cirurgiões e o das coesas. Então, das coesas englobam as nutricionistas, as psicólogas, as enfermeiras e assim por diante. E alguns cirurgiões vão até esse congresso para dar algumas palestras, mas o inverso não é permitido, não sei dizer por quê. não sei exatamente o que está acontecendo e o que, é que passa pela cabeça de ter, sim, quem está legislando a respeito disso, né? Uhum. Mas o certo é que eu lembro que eu participei de um congresso do Sobracil, lá em Búzios, já tem algum tempo, né? E o doutor Carlos está dizendo que a revista da Sobracil ela está hoje unificada com a revista do CBC. Mas eu creio que nos eventos né, médicos, de maneira geral, quando abre inscrição para trabalho científico, né, nós, os enfermeiros, né, se tivermos interesse, acho que a gente pode se inscrever. Isso com certeza pode acontecer. A gente pode participar, pode escrever até com preço diferenciado, né? E também pode escrever trabalhos científicos, né? Isso é extremamente interessante. É uma forma de divulgar o que nós, enfermeiros tomaterapeutas, fazemos. Porque a grande maioria dos cirurgiões não sabe
da existência do estomaterapeuta, né, do profissional estomaterapeuta, e da sua habilidade e do quanto o profissional estomaterapeuta pode fazer para auxiliar no sucesso da cirurgia, né? Isso eu acho que a gente precisa divulgar muito, muito, muito ainda, né? A gente está quase já finalizando, tá? Queria agradecer muitíssimo as pessoas que entraram aqui, que nos assistiram. Foram muitos elogios para você, viu, doutor José Luiz Varela? E eu aproveito para estar, né, reforçando o coro de elogios. José Luiz, a gente se conhece há mais de 20 anos, né, José Luiz? E já trabalhamos juntos em alguns momentos, já cuidamos de pacientes juntos e, assim, bastante prazeroso estar com alguém, estar trabalhando com um profissional que valoriza o nosso trabalho, né? Isso eu fico muito feliz. E que é tão bom profissional e que tem tanta ética, dá gosto de ver, né? Mas eu acho assim que a gente precisa assim divulgar mais e mais e mais e mais o quanto nós enfermeiros, estomaterapeutas podemos fazer. José Luiz, você gostaria de fazer algum comentário antes da gente finalizar? Eu só acho que eu só tenho que agradecer ao pessoal todo que nos assistiu, né? Eu espero que a gente tenha conseguido dar pelo menos algumas noções sobre a cirurgia intestinal minimamente invasiva, como é que ela deve ser feita, por quem que ela deve ser feita, quem é que paga essa cirurgia, tanto no público quanto no privado, né? A importância da equipe interdisciplinar trabalhando em conjunto, porque é um paciente que realmente vai requerer uma série de habilidades que não estão todas na mão de uma pessoa só ou de um profissional só, né? E que cada vez mais Exatamente. deve trabalhar em conjunto, visando o bem-estar e a recuperação total do nosso paciente. Eu acho que é esse o recado que eu Exatamente. poderia dar. Exatamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta antes de a gente finalizar. A gente fala que vai finalizar e lembra de algumas coisas interessantes, né? Mais uma vez, gente, muito obrigada, viu, vocês estarem participando aqui. E a gente gosta muito de falar de cirurgia, né? Eu não sou cirurgião, mas eu gosto muito de falar de cirurgia, né? Também a gente falou em pacientes, né, que precisam, de repente, fazer uma ressecção de tumor de reto por videolaparoscopia ou por robótica, né? Também a reconstrução do trânsito é passível de ser realizada da mesma forma. Sim. E hoje a indústria de material médico para cirurgia, material descartável, os grampeadores, os bisturis ultrassônicos, as pinças seladoras de vaso, fizeram com que essa cirurgia se torne muito segura. Antigamente, quando a gente ia marcar uma cirurgia dessa, tinha que marcar CTI, tinha que marcar transfusão sanguínea. Isso hoje quase não é mais necessário. Esse paciente, na maioria das vezes, sai dessa cirurgia, a não ser que ele tenha doenças associadas, cardiopatias graves, ou a parte pulmonar comprometida previamente por uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente aqui no jargão médico chama de DPOC, ou tem uma asma muito grave. Esse paciente não precisa mais ir para o CTI e, na imensa maioria das vezes, não vai precisar transfusão sanguínea. Então, toda a parafernália que a gente usa para operar esse paciente em termos de material descartável, grampeadores circulares, grampeadores lineares, que já tem, eles fazem angulações para a gente poder ter o melhor ângulo de corte do intestino. Tem agora já grampeadores que leem o tecido. Então, por exemplo, se você coloca uma carga que é incompatível com o grampeamento daquele tecido, o grampeador não grampeia, ele avisa você que aquele grampo está errado. Então, tudo isso vem somando para que a gente tenha melhores resultados. Então, tudo isso, a indústria que nos auxilia no material descartável, tem várias empresas no mundo afora sempre melhorando esse material para a gente, tem conseguido nos dar tecnologia de ponta para que a gente possa fazer um serviço muito bacana. Ah, que interessante, muito interessante.
Agora, uma última pergunta, José Luiz Varela, é uma brincadeira, na verdade. Quer dizer que aquele cirurgião que lá na infância, lá na adolescência, jogou videogame, naquele antigo lá, ele tem mais chances de operar melhor o robô, é isso? Olha, eu vou te dizer por mim, É brincadeira, né? o máximo que eu consegui foi aqueles gênios que a gente apertava o botãozinho para memorizar. Eu nunca tive nenhum tipo de videogame que eu gostava, era da coisa da rua mesmo, de jogar queimado, de jogar futebol, de jogar vôlei. Essas coisas eram mais ao ar livre, né? Então, eu fiz o treinamento. Eu acho que tudo passa pelo treinamento. Quando a gente não tem a habilidade natural, a gente tem que buscar o treinamento. E quando a gente tem essa habilidade natural, associado ao treinamento, a gente fica imbatível. Então, Ah, que ótimo. eu acho que esses meninos aí que jogam joguinhos, essas coisas todas, eles já saíram na frente. Eu tive que treinar muito mais para chegar no ponto que eu cheguei. Talvez eu tenha muito mais facilidade. E eu não tenho dúvida que o meu neto vai falar assim: meu avô operava com aquele trombolho daquele robô daquele tamanho ali, e a gente não precisa mais disso. Eu acho que a tecnologia ela vem avançando, ela vem sendo usada cada vez mais. Só para você ter uma ideia, nesses últimos 30 anos, a gente avançou em medicina, em cirurgia especificamente, em anestesia, em uso de antibióticos, o que a humanidade não avançou em 1000 anos. Então, eu acho que as coisas que vão vir aí pela frente, em termos de cirurgia o robô aprendendo o tipo que a gente, da maneira que a gente opera e tendo uma inteligência artificial por trás disso tudo, o 5G, essas coisas todas que vão aparecer, já estão aparecendo. Você imagina, se você imaginasse, eu te mostrasse a câmera que eu usava e o monitor que eu usava para operar uma vesícula em 1991, quando eu comecei, e o que a gente usa agora, você não iria acreditar que eu conseguiria fazer uma cirurgia com aquela tecnologia. Hoje eu opero com resolução 4K, com câmeras de altíssima precisão, com material de primeiríssima qualidade, pinças ergonômicas, com todos os tipos de angulação que eu preciso. Então, eu acho que ainda vai melhorar muito isso para Com frente. certeza. E quem sabe a gente não vai ter um robozinho que vai entrar dentro da circulação do paciente e resolver o problema dele sem que a gente precise fazer um único corte na barriga do cidadão. Então, eu acho que todas essas coisas ainda vão vir. Talvez eu não pegue isso, mas eu estou já muito feliz com o que Deus me proporcionou, por Ele ter me dado a chance de ser cirurgião, de eu ter podido nascer no Brasil, que é uma pátria maravilhosa e onde se criam cirurgiões maravilhosos. Eu tenho vários colegas que são referência mundiais e que estão aqui no Brasil e que a gente tem todas as condições hoje, tanto na medicina privada e agora também na medicina pública, que a gente sempre luta por uma medicina pública com força, né, para que a gente possa, no final das contas, dar o melhor tratamento para o nosso paciente do que a gente tem hoje. E eu espero que a gente tenha muito mais para os meus filhos e para os meus netos, para que eles não sofram tanto quanto a gente teve que sofrer para aprender isso tudo nesses últimos 30 anos aí. José Luiz, muitíssimo obrigada. Queria mais uma vez agradecer as pessoas que entraram, a doutora Carol Pinheiro e minha amiga Ivone, tanta gente, alguns enfermeiros, alguns colegas, alguns estomaterapeutas, alguns colegas seus. Foram muitos elogios para você, viu? E mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu? Você de fato faz a diferença. Eu fico muito orgulhosa de ser sua amiga, de te conhecer há tantos anos, de poder ter sua confiança, né, de ver seus pacientes, acompanhar seus pacientes e ver o sucesso, a sua evolução como pessoa e como profissional, viu? Cada vez Muito, mais. E eu agradeço muito a Deus por permitir que a gente possa estar conduzindo, né, alguns ensinamentos, possa estar mudando algumas coisas, né, possa estar ajudando pessoas. Eu ontem falei com uma colega que eu procuro fazer
as lives que eu tenho feito, né, procuro... Bom, eu sou evangélica, você sabe disso, né? E eu, todos os dias, quando eu oro a Deus, eu oro e peço a Deus que me faça uma pessoa melhor, né? E que eu possa ajudar as pessoas que confiam em mim, né? E, assim, eu procuro fazer live, ou treinar, ou dar aula. Ontem eu dei aula, amanhã eu dar outra aula, pensando assim, o que eu posso fazer de melhor para o meu paciente ou para aquela pessoa que confia em mim? Né? Que, de alguma forma, eu posso fazer alguma coisa de bom na vida dela, né? De que forma eu posso impactar a vida de alguém, né? Com o meu humilde conhecimento. É isso que eu agradeço e peço muito a Deus, né, que faça essa diferença em nossas vidas. Né? E agradeço muitíssimo de estar aí no hall das suas amigas, das suas enfermeiras. Viu? Muito obrigado. Uma boa Tá noite a bom? todos. Boa noite a todos. Fiquem Boa com Deus. noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Né? Um beijo grande, obrigada. Gente, muito obrigada, viu? Essa live vai ficar gravada, viu? Beijo grande, José Luiz Varela, meu grande amigo, meu grande cirurgião. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.